crime e castigo. Então, um dos juízes da cidade se adiantou e disse: fale sobre crime e castigo. E ele respondeu, dizendo: é quando seu espírito vagueia sem rumo como o vento, que vocês, sozinhos e desprotegidos, cometem maldades contra os outros e, portanto, a si mesmos. E por essa maldade cometida, devem bater e esperar sem ser atendidos no portão dos bem-aventurados. Seu eu divino é como o oceano. Ele permanece para sempre imaculado. E como o éter, levanta apenas os alados. Seu eu divino é assim como o sol. Não conhece os caminhos da toupeira, nem busca os covis da serpente. Contudo, o seu eu divino não mora sozinho em seu ser. Muito em vocês é homem, e muito em vocês ainda não é homem, e sim um animal disforme que caminha adormecido na névoa em busca de seu próprio despertar. E é do homem em vocês que queria falar agora. Pois é ele, e não o seu eu divino, nem o animal na névoa, que conhece o crime e seu castigo. Muitas vezes os ouvi falar de alguém que cometeu uma maldade como se não fosse um de vocês, e sim um desconhecido em seu meio e um intruso em seu mundo. Porém, eu lhes digo que, assim como os santos e os justos não podem ultrapassar o que há de mais elevado em cada um de vocês, os malvados e os fracos não podem cair mais baixo do que o mais baixo que também está em vocês. E assim como uma única folha não fica amarela sem o conhecimento silencioso de toda a árvore, então o malfeitor não pode fazer o mal sem a vontade oculta de todos vocês. Como uma procissão, vocês caminham juntos em direção ao seu eu divino. São tanto a viagem como os viajantes. E quando um de vocês cai, cai também por aqueles que estão atrás, e pode dar um alerta sobre a pedra em que tropeçou. Sim, e cai também por aqueles que estão à sua frente, que, embora mais rápidos e mais seguros ao andar, ainda não removeram a pedra em que tropeçaram. Além disso, embora as palavras tenham um peso em seu coração, aquele que é assassinado não está livre de responsabilidade pelo próprio assassinato. E aquele que é roubado não está isento de culpa por ser roubado. O justo não é inocente das ações dos perversos. E aqueles que têm as mãos limpas não estão imaculados das ações dos criminosos. Sim, o culpado é muitas vezes a vítima do ofendido. E ainda mais frequentemente, o condenado é o responsável pelo fardo dos inocentes e dos irrepreensíveis. É impossível separar os justos dos injustos e os bons dos maus, pois eles andam juntos diante da face do sol, assim como os fios pretos e os fios brancos são tecidos juntos. E quando o fio preto se romper, o tecelão deve examinar todo o tecido e o tear também. Caso algum de vocês leve a julgamento a esposa infiel, que também pese o coração de seu marido na balança, e de sua alma tire as medidas. E aquele que açoita o ofensor, olhe para o espírito do ofendido. E se algum de vocês quiser punir em nome da justiça e lançar o machado na árvore do mal, que examine suas raízes. E, na verdade, encontrará as raízes do bom e do mal, do frutífero e do infrutífero, tudo entrelaçado no coração silencioso da terra. E vocês, juízes que buscam ser justos,
Que julgamento atribuem àquele que, apesar de ser honesto na carne, é um ladrão em espírito? Que penalidade impõe àquele que assassina na carne, mas é assassinado ele mesmo em espírito? E como julgam aquele que é enganador e opressor em suas ações, que, no entanto, também foi ofendido e prejudicado? E como punem aqueles cujo remorso já é maior do que seus erros? Não é o remorso a justiça administrada por aquela mesma lei a que servem com tanto orgulho? Todavia, não podem impor remorso ao inocente, nem libertar o coração do culpado. A noite chegará espontaneamente, para que os homens possam acordar e encarar a si mesmos. E vocês que buscam entender a justiça, como poderiam, a menos que considerem todas as ações na plenitude da luz? Só então saberão que o ereto e o caído são apenas o mesmo homem de pé no crepúsculo entre a noite de seu eu animal e o dia de seu eu Deus, e que a pedra angular do templo não é mais alta do que a mais baixa pedra de sua fundação. Eu trouxe esse texto porque eu acho que ele tem relação com toda a filosofia do Feng Shui, e que quem pretende trabalhar com isso, quem pretende ser um consultor e realizar consultorias, precisa compreender. E por quê? Qual é a relação disso com o Feng Shui? Antes de explicar, eu quero mencionar que esse é um trecho do livro O Profeta, de Khalil Gibran, na tradução de Celina Vergara, editora La Fonte. Eu já tinha uma outra versão desse livro, mas eu não gostava da tradução, então encontrei esse e comprei, e é uma tradução fantástica. Eu vou deixar para vocês aqui o link para esse livro, quem quiser também. Então, como eu estava falando, assim como a filosofia do Khalil Gibran, que, para quem não sabe, né, é libanês, né? A filosofia oriental, ela é totalmente sistêmica. Ela considera o ser nunca de uma maneira individual, mas sempre integrado no seu contexto, né? O homem, na filosofia chinesa, está sempre posicionado entre o céu e a terra, e ele precisa conhecer o céu e a terra para poder agir, né? Então, dentro da metafísica chinesa, da filosofia chinesa que a gente segue no Feng Shui tradicional chinês, o homem nunca é totalmente autônomo nas suas ações. Ele é sempre influenciado pelas tendências do céu e pelas tendências da terra. E essas influências, elas nos afetam muito mais do que nós aqui no Ocidente costumamos considerar, que a gente preza tanto um suposto livre-arbítrio, como se a gente fosse, como se a gente agisse sempre 100% com base na nossa vontade. Mas a verdade é que tudo que está em volta, acima e abaixo, nos influencia muito. E a gente precisa estar, quanto mais consciente a gente tiver dessa influência, mais autonomia, sim, a gente vai ter sobre as nossas escolhas e sobre os nossos atos. Então, o Feng Shui, ele existe exatamente para a gente poder identificar quais são essas influências que estão no nosso ambiente, para a gente poder, então, a partir delas, escolher como a gente quer manifestar essas influências que já existem, tá? Porque a gente não tem como negar ou ignorar
essa influência do ambiente. Assim como a astrologia nos diz qual é a influência do céu sobre nós, o Feng Shui nos diz qual é a influência da Terra sobre nós. E é uma grande ilusão achar que somos nós que definimos todas as tendências e tudo que acontece na nossa vida. Na verdade, a grande sabedoria é compreender em que contexto nós estamos inseridos, para a partir daí a gente agir. E tudo está interlaçado, e esses potenciais energéticos dos ambientes, eles não têm valores morais, eles são energias, frequências, tendências. Nós humanos é que definimos o que é certo e o que é errado. A energia, ela é só uma frequência, um impulso. Então, por exemplo, tem uma estrela, que são, como a gente chama, os potenciais energéticos, né? Uma estrela que eu costumo dar de exemplo, a estrela 3, que a gente estuda nas estrelas voadoras. Ela é uma estrela que fala de impulsividade, de proatividade, de competitividade, de ação. Então, uma pessoa sob influência dessa estrela vai ser direcionada para esse tipo de atitude. Agora, se ela vai competir com honestidade, ou se ela vai pegar esse impulso de competição para roubar e lesar alguém, isso depende única e exclusivamente da escolha do indivíduo. A estrela, ela só quer que você se movimente, que você haja. Então, na energia básica não existe julgamento, e é um pouco o que esse texto fala, né? Que existe o fio preto e o fio branco, e eles estão entrelaçados, né? E a pedra mais alta, ela está relacionada com a pedra mais baixa. E essas manifestações, essas nossas ações são sempre aprendizados num caminho evolutivo, sem julgamento, né? Agora, com certeza, como também esse texto fala, né? A gente precisa lançar luz, né? Ter lucidez, ter claridade. Aqui a gente não está falando do bem e do mal, a gente está falando de trazer a luz. E trazer a luz é ter o conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, de seguir aqui o nosso canal. Tiver qualquer dúvida, pergunta aqui. Tiver sugestão de tema para outros vídeos, compartilha aqui, que vai ser um prazer falar sobre aquilo que vocês quiserem ver. Até a próxima!